seguindo aí para o 7º módulo, influência e importância do CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica na Economia Nacional. O Alexandre Cordeiro é o superintendente-geral, possui graduação em Direito e Economia, é doutorando em Direito Econômico, mestre em Direito Constitucional, pós-graduado em Processo Administrativo Disciplinar, professor e ex-conselheiro do CAD. É auditor de carreira da Controladoria Geral da União desde 2006 e foi secretário executivo do Ministério das Cidades. É organizador e autor do livro Tópicos Especiais de Direito Concorrencial e autor de vários artigos em livros, revistas e jornais. É também palestrante em eventos e universidades do Brasil e no exterior, tais como a Harvard Law School, Cambridge e Universidade de Chicago, dentre outras. Meu caro Alexandre Cordeiro, é uma satisfação recebê-lo aqui no Economia e Agora. Já esteve conosco participando da edição do Segurança Jurídica Brasil e agora volta aqui para falar um pouco sobre esse momento econômico que a gente está vivendo, como é que o CAD está inserido nesse momento tão específico da vida brasileira e o que a gente pode esperar aí para frente. Tem muita coisa acontecendo, tem muitas atividades se fundindo, temos exemplos aqui de Minas agora, com algumas atuações aí, como é o caso da própria Localiza com a Hertz, uma outra operação também que está vinculada à aprovação do CAD, a fusão, a compra, na realidade, da reserva pela Arezzo. Tem muitas coisas acontecendo aí no nosso país e na economia de maneira geral. Então, certamente vai ser um prazer poder escutar o Alexandre aqui novamente. Meu caro Alexandre, mais uma vez bem-vindo aqui no nosso Economia e Agora. Já falei, já fiz a devida apresentação. Nós tivemos aqui uma série de passagens aí importantes nesse nosso evento. Escutamos já o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Tivemos a oportunidade de escutar São Paulo, Minas Gerais, empreendedores, e agora você que está aí na liderança de uma das principais instituições econômicas do nosso país. Comecei aí falando sobre 2 casos recentes, que eu sei que o CAD está associado a esses entendimentos, que foram 2 eventos específicos, um da Localiza com a Hertz e o outro da Arezzo com a reserva. Mas, em primeiro lugar, muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Eu queria que você começasse, então, falando um pouco sobre o momento nosso do país, as ações vinculadas ao CAD e, obviamente, como é que você está enxergando os próximos tempos depois desse ano tão maluco e tão doído que a gente atravessou. Maravilha, amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Queria te agradecer muito pelo convite, especialmente a Conexão Empresarial. É um momento de muita alegria estar aqui. É a 2ª vez que eu participo de um evento feito por vocês, com temas, evidentemente, muito relevantes, né? A gente, lá no CAD, tem uma preocupação muito grande com o ambiente de negócios. A gente sabe que o que move o país, o que move a nossa economia não é o Estado, é sim a iniciativa privada. O Estado está ali para poder complementar alguma coisa quando necessário, fazer as intervenções de maneira adequada, e com toda a preocupação de não extrapolar essa competência para não intervir de maneira exacerbada e acabar prejudicando o mercado com falhas de governo, né? A gente tem uma preocupação muito grande, e eu digo isso porque eu estou numa instituição hoje que tem essa característica de intervir na iniciativa privada. O CAD é responsável por cuidar da prevenção e da repressão das infrações contra a ordem econômica, e aí elas podem ser condutas colusivas ou condutas unilaterais, e aí quando eu falo de condutas
condutas colusivas, eu estou falando de cartel. Quando eu falo de condutas unilaterais, eu estou falando de venda casada, de abuso de posição dominante, todas, né, com abuso de posição dominante, mas aí venda casada, contrato de exclusividade, assambarcamento, uma série de outros ilícitos que podem acabar criando uma dificuldade para rival, mitigando a concorrência, diminuindo essa competição, que no fim do dia, quem é beneficiado é o que está lá no parágrafo único do artigo 1º da Lei 2.529, que é a coletividade é a titular dos direitos garantidos por esta norma. E a coletividade entende-se aí os consumidores, as empresas que têm têm direito a um ambiente concorrencial saudável, e todo o país, né? Porque quando você não tem concorrência, você tem maiores preços, produtos com menores qualidade, você não tem inovação, você não tem desenvolvimento econômico e uma série de outras questões. Portanto, é de suma importância que a gente tenha, no Brasil, um ambiente competitivo. É importante que as empresas consigam, ou tenha isso assim, de uma maneira muito clara, que ela precisa lutar pela preferência do consumidor. E ela só consegue fazer isso, convencer você de entrar na casa, entrar na empresa, entrar na loja, entrar no estabelecimento comercial para adquirir aquele produto ou aquele serviço, só consegue fazer isso com serviços e produtos de maior qualidade, e aí uma disputa ainda por preço. Então, o ambiente concorrencial é muito importante, né? E o CAD faz isso, né? O CAD protege a concorrência, evitando que ilícitos concorrenciais possam ocorrer, especialmente quando é realizado por empresas que têm posição dominante. Monopólios, grandes oligopólios, e aí, portanto, a gente tem essa missão institucional de evitar que essas empresas possam abusar dessa posição dominante que for adquirida, né? Para além disso, o CAD faz análise de fusão e aquisição. A gente analisa mais ou menos umas 450 fusões todo ano, o que gera um valor de 80 a 100 bilhões de reais por mês, ou seja, é 1,3 trilhão de reais que a gente analisa todo mês, todo ano no CAD, isso estou falando em termos de valor de operação. E aí, casos grandes, né? Um caso específico que eu posso citar, que foi feito ano passado, para se ter uma ideia, é o caso da IBM, da Red Hat, no mercado de tecnologia, que só essa operação teve o valor de 30 e poucos bilhões de dólares. Então, imagina o tamanho disso, né? E a gente tem operações muito grandes, por exemplo, agora, a da própria Oi, que daqui um pouco chega ao CAD, essas duas operações que você falou, a gente tem, por exemplo, a compra da Liquigás, né, pela Copagaz, grandes operações, todas na casa de bilhões de reais. Então, isso gera um impacto muito grande na economia, né? E é interessante a gente notar que fusão e aquisição é uma coisa natural do mercado, né? É isso mesmo, as empresas compram umas às outras porque tem eficiência, tem sinergia, né? Às vezes uma empresa tem deficiência em determinado setor, em determinada parte da cadeia produtiva dela, e ela prefere, em vez de iniciar alguma coisa nesse sentido, adquirir alguém que já está alguns passos na frente, porque aí ela tem essa sinergia, pode ganhar escala, isso pode ser eficiente para poder diminuir o valor dos produtos, enfim, uma série de coisas. Isso é normal. O que o CAD faz é analisar se essa operação ela tem a capacidade de aumentar ou criar uma posição dominante naquele mercado relevante específico que a gente está analisando. Isso significa dizer que se você tem, a partir de uma operação, a criação ou incremento de uma posição dominante, é provável que essa empresa venha a abusar dessa posição dominante. E aí, por isso, a gente faz uma análise muito cuidadosa e muito criteriosa de como a gente deveria interpretar essa operação e aí, a partir daí, tomar uma decisão se ela deve ser reprovada ou aprovada. Portanto, quando chega uma operação no CAD, a gente quer saber qual é o impacto que ela tem no mercado. A gente quer saber se você, no final do dia, vai pagar um valor maior ou menor no produto daquele mercado, se ela tem condições de influenciar as condições do mercado, que é preço e oferta. E se ela tiver, a gente tem que adotar algumas medidas, ou
reprova a operação, não deixa que ela aconteça, ou a gente aprova essa operação com remédios. E a gente tem um guia para fazer isso. Esse guia é o que a gente chama de guia H, é o guia de atos de concentração horizontais, que é aquele que tem sobreposição horizontal, né? É uma empresa que está no mesmo mercado da outra e resolve comprar o seu concorrente. Geralmente é o que a gente mais se preocupa, né? E a gente reputa, inclusive, quem tem posição dominante, aquele que consegue unilateral ou coordenadamente influenciar as condições de mercado, que a gente diz que é preço e oferta. Para além disso, objetivamente na lei, no parágrafo 2º do artigo 36, aquele que tem mais de 20% de market share. Então, se uma empresa tem 20% de market share, a gente pode, daí para mais, a gente já pode considerar que ela tem posição dominante. Mas isso não quer dizer que ela consiga abusar dessa posição dominante. Depende da situação específica do próprio mercado e tal. E para isso, um dos passos do guia é o que é o passo 3, é a análise de probabilidade de exercício de poder de mercado. A gente vai ver se tem rival, se aquele mercado tem barreira à entrada, a gente vai ver capacidade ociosa, enfim, uma série de requisitos que a gente traz para dentro da análise para poder tomar uma decisão e dizer, não, realmente essa operação tem sérios riscos de causar prejuízo para a concorrência e, portanto, vamos reprovar a operação ou vamos aplicar algum remédio. Mas pode ser que mesmo com essa possibilidade de prejuízo, essa operação traga tanta eficiência para o mercado que eles suplantam justamente esses possíveis prejuízos. Aí o CAD acaba aprovando a operação. Isso você vai encontrar lá no parágrafo 5º e parágrafo 6º do artigo 88 da Lei de Defesa da Concorrência, que é a 2.529. Bom, esse panorama geral é para mostrar como é que é feita uma análise de uma maneira muito simples e qual o tamanho disso tudo que a gente está dizendo, né? Qual que é a importância do CAD na economia brasileira e como que o mercado enxerga o CAD, né? No sentido da necessidade de ter uma instituição ali que, quando precisa ter um ato de concentração, uma fusão, uma aquisição, enfim, uma joint venture, que cumpra os requisitos de notificação, só podem consumar a partir da autorização do CAD e, por outro lado, se preocupar ainda com as condutas que são cometidas. E condutas que são cometidas, eu digo, desde cartel até condutas que aparentemente não tem nada de ilícito, mas pelo fato de cumprir o que está disposto no artigo 36, inciso 1, 2, 3 e 4 da Lei de Defesa da Concorrência, pode gerar prejuízos concorrenciais, né? E a gente teve alguns casos, né? Você imagina o seguinte, que olha como é importante, né? Vou citar um caso aqui já julgado pelo CAD, o famoso caso da Ambev, chamado Tô Contigo. Lembra quando a Ambev chegava aos estabelecimentos comerciais e dizia, olha, eu vou te dar, quando você comprar de mim, eu te dou desconto. Então, isso parece uma coisa muito natural, né? Assim, olha, quando você comprar um produto, você tem isso. Você comprar 2, eu te dou mais desconto. Você comprar 3, eu te dou mais. Você comprar todo o seu dinheiro, tudo que você tiver, o seu orçamento, comprar só meu produto, eu vou dar um descontão. Isso parece ser ótimo, inclusive para as empresas, parece ser ótimo para tudo, mas no final do dia o que está acontecendo é que, com a posição dominante que uma empresa dessa tem, ela pode simplesmente fechar o mercado para os concorrentes. E aí, quando fecha o mercado para os concorrentes, você limita a concorrência porque você depois consegue influenciar os preços no futuro desses produtos. E aí, portanto, dificilmente outra empresa consegue ganhar market share, e aí você vai ter produtos mais caros. Num primeiro momento parece até ser interessante, mas num segundo e num terceiro momento a coisa acaba indo para um período concorrencial muito conturbado, com pouca rivalidade, é isso que geralmente acontece. Então, veja, até o desconto condicionado, que é uma conduta normalmente aceita, ela pode gerar um problema concorrencial muito grande e aí acabar fechando o mercado, né? Dentre elas tem outras, né? Contrato de exclusividade, que é muito parecido, aquelas cláusulas de raio, por exemplo, dos shopping centers, criação de custo para rival, você, por exemplo, evitar que um rival tenha acesso a determinado insumo e, portanto, você prejudica ele. Enfim, é uma infinidade. Se você pegar o parágrafo 3º lá do artigo 36 da nossa lei, você vai ver que tem um rol exemplificativo e você tem 19 incisos de exemplos de conduta, o que não quer dizer que sejam só eles, né? Você tem diversas formas de você perpetrar uma conduta anticompetitiva. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque
para, na verdade, mostrar a importância que uma instituição dessa tem na economia brasileira, o tanto de dinheiro que está envolvido, né? Tem uma competência abrangente em todo o território nacional, não interessa se o mercado é nacional, é regional, é estadual, é municipal, não interessa, o que interessa é, sendo atividade econômica dentro do território nacional ou até fora do território nacional, que possa ter impacto dentro do Brasil, o CAD tem competência para atuar. E vou lhe dar um exemplo, se existe um cartel, por exemplo, em 2 países da Ásia, que nunca vieram ao Brasil, mas exportam produto para o Brasil, eles estão lá, fizeram cartel lá, mas se eles exportarem produto para o Brasil, nós temos competência para atuar. Isso está no artigo 2º da nossa lei, está na lei. É o que a gente chama de princípio da territorialidade. Ou seja, as condutas realizadas no Brasil ou fora do Brasil, que tenham efeito no Brasil, têm competência do CAD para atuar. E não foi uma, nem 2, nem 3 vezes, já diversas vezes que a gente processou cartéis internacionais, cartéis de mangueira marítimas, uma série de outras coisas, vários cartéis de autopeça, vários cartéis de autopeça acabaram indo para o CAD tem inúmeras condenações em relação a isso. Então, enfim, essa é a missão institucional do CAD. E, para além disso, a gente tem também, e aí vale a pena tocar nesse assunto, que eu acho que é um dos objetos do nosso painel, e agora, né? Com tudo isso, com a pandemia, como é que vai ficar o Brasil depois disso? Como é que fica a competição no Brasil depois disso? A gente tinha uma expectativa antes da pandemia, essa expectativa praticamente ruiu, né, com a vinda da pandemia, a economia parou, mas a gente consegue perceber agora, com esse respiro que a gente deu, a melhora do quadro de uns meses atrás da pandemia, a gente já consegue perceber a atividade econômica voltando. Em alguns setores, voltando de uma maneira muito forte, né? Então, para mim, na minha visão, as expectativas são muito boas. Eu acho que a economia brasileira vai se recuperar. Eu tenho visto, a gente tinha um cenário tão ruim assim, de aumento, por exemplo, de discussão nas fusões e aquisições da teoria da failing firm, que é a teoria das empresas quebrando e aí uma empresa comprando a outra. A gente achou que isso fosse realmente aumentar de uma maneira muito grande. E não foi bem isso que aconteceu, pelo menos em relação às empresas que precisam notificar suas operações ao CAD, a gente não percebeu isso. A gente viu, num primeiro momento, uma preocupação muito grande, mas a gente não tem visto os atos de concentração trazerem esse fundamento da teoria da failing firm. A gente tem visto, na verdade, são as operações normais acontecerem, compra e venda de empresa, porque o mercado está aquecendo. Mas é óbvio, a gente tem alguns negócios que estão atrelados a uma diminuição da capacidade de produção da empresa, como a gente vê, por exemplo, alguns acordos e algumas cooperações existentes entre concorrentes, o que faz com que você resolva um problema específico, né? E isso teve alguns pedidos no CAD, e o CAD foi muito criterioso, que você imagina autorizar cooperação entre concorrentes, né? Seria quase que um cartel legalizado, mas essa não é a ideia é você trazer a empresa para perto, entender o que está acontecendo e se a cooperação for fundamental para a solução do problema que está sendo identificado naquele momento, aí sim vale a pena, dentro de um limite e de um protocolo antitruste muito bem montado, de repente fazer essa autorização, como aquele movimento NOS que nós autorizamos, que é várias indústrias, empresas, grandes empresas brasileiras e multinacionais, né, de diversos setores de alimentos especialmente, se juntaram para poder conseguir resolver um grande problema, que é os pequenos estabelecimentos comerciais, tentar fazer com que eles possam retomar de maneira mais acentuada suas atividades econômicas, porque eles estavam fechados, estabelecimentos fechados, as pessoas com medo de ir aos bares, aos restaurantes, às padarias, e, portanto, produtos como chocolate, cerveja, refrigerante, uma série de outras mercadorias ficariam paradas por muito mais tempo se não houvesse uma junção de todos esses fornecedores para conseguir reestruturar as questões logísticas, para poder conceder
planos de pagamento e retomar os estoques dessas empresas para poder, inclusive, fornecer kits de higiene pessoal, como álcool em gel, máscara, para dar segurança para que os clientes pudessem voltar a esses estabelecimentos, porque os interessados, de uma maneira direta, são aqueles que estão produzindo esses produtos, né? Então, assim, eu entendo que a perspectiva é muito boa. A gente tem agora, de novo, uma onda, parece que a Europa está vindo numa onda muito forte, a gente não sabe, a gente está um tempo, de repente, ainda vendo um declínio, né? Mas parece que pode ser que tenha uma retomada da pandemia. A gente tem visto essas vacinas agora começando a sair com uma perspectiva de proximidade para que a gente tenha uma vacinação em março, então lá para fevereiro, março, e aí a gente pode ter uma tranquilidade maior para saber que a economia vai seguir seu curso normalmente, né? Na perspectiva concorrencial, na perspectiva do CAD, a gente, se você analisar os números, é bem provável que a gente feche esse ano com a mesma quantidade de fusão e aquisição que a gente fechou no ano passado, alguma coisa muito próxima. Os dados são muito interessantes e até o tempo de análise do CAD está muito parecido com os números, o tempo de análise das fusões no ano passado, mesmo com toda a dificuldade que a gente teve de obter informações das empresas, porque elas estavam fechadas, e até mesmo as dificuldades aqui para poder se comunicar, né, com esses novos aplicativos, enfim, servidores fazendo home office, uma série de outras coisas, né? Bom, eu acho que falei bastante, né? Joguei muito conteúdo aí para vocês. Tem mais muita coisa para falar, né, a respeito disso, então eu queria ficar por aqui, até mesmo porque a gente já sabe que a gente está com a hora avançada, e eu vou ficar por aqui e aberto para as perguntas. Se tiver perguntas, estou disposto a responder, fico aqui à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Alexandre, como sempre, uma aula para quem está assistindo sobre economia, sobre o CAD, sobre as funções, sobre as missões que o CAD tem de maneira geral. Eu acho que está muito bem explicado o que faz. Eu queria só entender, para fechar essa sua colocação, eu queria só entender sobre os números. Como a gente está falando de economia e agora o que vai ter para frente, na hora que você fala que o CAD é responsável por analisar cerca de 1 trilhão e 200, 1 trilhão e 300 por ano, que seria essa conta aí dos 100 bi por mês, o que significa isso? São as fusões e aquisições acontecendo no mercado que totalizam esse montante, é isso? Exatamente. Isso aí é a soma dos valores das operações de fusões e aquisições realizadas no Brasil. Isso em 2009 ou 2020 agora, é isso? Isso uma média por mês a gente tem de 100 bilhões por mês, né? Então, 2009 foi mais ou menos isso, acho que deu 1,2, 1,3 bi. E 2020 a tendência é que chegue a tendência é que mesmo volume. Mesmo volume. Alexandre, está claro. Novamente, eu queria te agradecer a exposição que você coloca aqui para a gente. De fato, a gente teve uma série de boas colocações hoje. A gente está seguindo aqui para o penúltimo bloco com uma expectativa muito melhor do que o que a gente começou, escutando cada uma das pessoas que aqui falaram. A sua fala não foi diferente. Por mais que o ano tenha sido um ano muito doído, cheio aí de problemas variados, principalmente no sentido de isolamento social, de restrições, de mudanças gerais aí que a gente teve que incorrer na vida de cada um, querendo ou não, as expectativas são muito boas, tanto as que você coloca aqui, quanto todas as outras que foram colocadas. É claro que você tem aí os senões, como é o caso do próprio Cristiano, quando falou do agronegócio, tem uma série de boas notícias, mas também tem senões aí de custos de produção que estão crescendo, a China comprando mais milho, que vai fazer o milho daqui crescer o valor, enfim.
tem uma série de complexidades aí que, enquanto uma parte está se avançando e se beneficiando bastante, outras, obviamente, não estão tanto. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí. Conte conosco também sempre quando for possível falar, estar presente. A porta aqui está aberta para te escutar e aprender com as iniciativas que o CAD tem no setor produtivo brasileiro. Muitíssimo obrigado. Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço demais. Estamos aqui sempre à disposição para o que precisar, viu? Um abraço a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Alexandre. Boa noite para você. Valeu.